Alô pessoal, alô todos, sejam muito bem-vindos, especialmente Dulce Helfer, Juarez Fonseca, nossos queridos convidados de hoje, para nós falarmos sobre o tema que estabelecemos para esta conversa. Mário Quintana, o grande poeta, que estaria prestes a completar 120 anos agora, em junho ou julho, o Juarez pode falar sobre isso, né? Deixando aquela obra magnífica que todos conhecemos, todos apreciamos e todos elogiamos. É um trabalho realmente excepcional que o Mário Quintana deixou. Alguns de nós, inclusive, tiveram o privilégio de poder conviver com ele durante algum período, pelo menos, né? Este locutor que vos fala era um jovem repórter na também jovem Folha da Manhã, no início de 1970, quando em alguns momentos convivia com Mário Quintana no bar da Caldas Júnior, que era um balcão com banquetas onde as pessoas sentavam lado a lado. E algumas vezes, raras, mas importantes, eu tive o privilégio de estar ao lado do Mário Quintana e vê-lo comprovar que efetivamente ele adorava tomar um cafezinho com quindim. Juarez, pode abrir o teu microfone, Dulce também pode abrir o teu microfone. O, o mote dessa nossa conversa é Opa, abriu? Abreu. O mote dessa nossa conversa é o fato de o Juarez estar liderando, no memorial do Ministério Público, um ciclo de conversas e debates, cuja próximo evento, ainda nessa semana, será exatamente sobre Mário Quintana. É isso, Juarez? Sim, vai ser nesta sexta-feira, dia 15, às 16 horas, no auditório do Memorial do Ministério Público, que fica naquele edifício antigo ali da esquina da Jerônimo Coelho com a Praça da Matriz, que muita gente conhece como Forte Apache. Isso mesmo. Então, vai ser ali um encontro que eu convidei três amigos antigos do Mário para participar, que são o Armindo Trevisan, que conhece o Mário desde os anos, conheceu o Mário desde os anos 1950 e era muito amigo dele. O, o Sérgio Faraco também, que da mesma, da mesma terra do Quintana, Alegrete, que também conviveu muito com ele. O Liberato Vieira da Cunha, que também trabalhou no Correio do Povo durante 15 anos ao lado do Mário, segundo ele. E a Dulce Elfer, fotógrafa, que nos últimos 10 anos da vida do Mário acompanhou tudo, fotografando muito, muito, muito. E ela tem uma coleção de bilhetes que ele escrevia para ela, que são encantadores e emocionantes, assim, sabe? Sabe, bilhetes de amor, bilhetes de afeto, enfim. A Dulce não vai estar aqui hoje, Vieira? Dulce já está presente. Talvez você não veja em função das Ah, limitações aí sim, do sistema, mas tá a bem, Dulce está presente. Deixa eu te situar. certo, Deixa eu te tá bem. situar. Também estão conosco Luiz Lanzetta, o Lourenço Casarré, a Marina Vodke, o Eugênio Bortolom, a Elaine Lerner, a Núbia Silveira, o Ricardo Bueno, o Elmar Bones da Costa e o Carlinhos Miller. Eventualmente Eu, poderá um ou outro também se apresentar aqui, mas já temos essas eu pessoas. estou vendo aqui o Bicudo, o Mar Bones, o Carlos Miller e o Lanzetta. Então, mas os outros todos estão aí nos Conheço, acompanhando. conheço todo mundo. Conhece todo mundo, exatamente. E alguns são bem, quer dizer, conheço de muito tempo todo mundo. Então, Juarez, e qual é que vai ser o fio condutor dessa conversa? Para onde tu pretende levar reminiscências em relação ao Mário? Relembranças? O que que é? Quer dizer, eu primeiro vou abrir para cada um falar um pouquinho da sua vivência com o Mário, né? Depois a gente vai começar, quer dizer, essas conversas lá no Memorial, que eu já faço desde 2024, elas, os assuntos vão puxando assuntos. Eu tenho alguma coisa mais ou menos planejada, mas a maior parte não. A maior parte é o assunto que puxa outro, e assim vai indo. Que eu acho que o melhor da conversa é isso mesmo, não tem nada muito pré-planejado, né?
É o que vai Mas acontecer aqui. É o é, que vai acontecer aqui hoje. Mas esses encontros lá no Memorial não eram especialmente sobre música? eles eram sobre música até o ano passado. Então estiveram lá o Renato Borghetti, Humberto Gessinger, o Ney Lisboa, Vitor Ramil, Duca Lendecker, Shanna Miller, Loma Solares, a, a Pamela Amaro, que é filha de um querido amigo nosso, que foi muito tempo diagramador da Zero Hora, o Ademir Fontoura, o Chimba, todo Ah, mundo conhece. Chumbinho? O Elmar teve agora, numa homenagem ao aniversário do Chimba, que foi realizado ali no bar ali da, da Cidade Baixa, o Brooklyn, cantou, tocou violão, e, enfim. Então, outras, e mais, o Wiki Gomes, e mais gente, quer dizer, mais umas mulheres também. E esse ano a gente resolveu ampliar para a literatura. E a primeira foi no mês passado, a Marta Medeiros. E esse é o segundo deste ano, com o Mário Quintana. E a próxima deve ser a Tânia Carvalho. Ah, grande nome. Grande nome. Muito bem. Então, pessoal, Dulce, você precisa abrir o microfone só, Dulce. O microfone ainda está fechado. Infelizmente, a Dulce não está conseguindo abrir lá o microfone dela. Não, não. Está fechado, Dulce. Ah lá, 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 lá. Tem uma barra inferior ali, bem embaixo, provavelmente lá, bem no lado esquerdo aí do computador, vai aparecer. Não está conseguindo achar. Bom, eu vou fazer uma ligação para a Dulce, tá? Para tentar dar uma orientação para ela. Enquanto isso, segue o baile aí com vocês. Podem fazer perguntas e provocar o nosso amigo Juarez. Quem quer ser o primeiro? Escala aí. Ah, pô, Técnico. Aí, Eugênio. Tudo bem, Juarez? Tudo bem, querido? Tudo. Bem, eu vou começar então. Posso? pode, deve. Ah, quando eu conheci o Mário, eu tinha lá pelos 20 e poucos anos na redação do Correio do Povo, fazia um caderno de esportes dominical, e o Mário sentava, digamos, 3, 4 metros da minha mesa. E ali junto com ele estavam o Jaime Copstein, o Ivo Stiger, Liberato, o Calveiro, agora esqueci o nome dele, que é o pai do Ney, o... Braga. Isso. O Calveiro, o Rolfield, Paulo F. Gastal. PF Gastal. isso. Desculpa, PF E Gastal. Gastal é o filho, né? Também nos deixou já. O... Então, toda essa turma sentava ali e fazia o caderno de sábado, de cultura, letras, o Jaime, com a edição do Jaime. O Mário, por exemplo, ele sentava lá e ficava olhando assim para o alto, sem muita definição do que estava pensando. E ele era, na época, eu achava ele mal-humorado, vivia divagando e tal. E até que eu conheci ele no cafezinho da Maria, lá no segundo andar, terceiro, e com o seu quindim tradicional. E aí ele se mostrou simpático. E através dele eu conheci pessoas que iam ali do mundo da literatura muito importantes, como não digo só da literatura, como a Bruna Lombardi, que era não só da literatura, mas era uma atriz muito famosa, muito bonita. Não sei se continua bonita, porque o tempo traz algumas coisas estranhas à pessoa. Mas
Foi muito interessante conhecer o Mário Quintana, até depois acompanhei também a transferência dele da Casa de Cultura, a atual Casa de Cultura do Hotel Majestic, para a descida lá do Hotel do Falcão. Mas parece que, eu não sei, a Dulce talvez tenha informações mais concretas. Parece que ele não gostou porque tinha uma subida e ele tinha dificuldades de subir aquela lomba. E também conheci ele na Praça da Alfândega, sempre por ali sentado em dias de sol, divagando, pensando. E foi por aí. Não digo que tive uma relação com ele, conheci ele assim, superficialmente, porque ele era um enigma para mim na época, um guri novo que Oi, fazia Dulce. futebol. E então me sinto feliz de ter conhecido ele. Não, esse é o problema. Teu microfone está fechado, Dulce. E o teu está Tu aberto. tá mas ali, quando tu tiver no Zoom, tu olha bem embaixo, Então é tem isso, uma Juarez. barra. Foi Aparece um microfone. conheci ele bem, junto com toda essa turma que ficou muito conhecida aí Tá, clica na barra do Zoom e ali nas vai rodas aparecer de alguns ícones. Um literatura, deles é porque ele o recebia microfone. realmente muito. Ah, Ele só não, agora Já sim. deu. Isso, agora sim. ele só não gostava de atender telefone. Vou te chamar para ver se está tudo bem, tá? Quando eu Enfim, terminar. Isso aí. Tá? são essas histórias, né? Hum. Tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. São essas histórias que as pessoas contam do Mário. Ele mudou, ele foi mudando ao longo do tempo, né? O humor dele foi mudando ao longo do tempo também, né? Por exemplo, eu fiz 3 entrevistas com ele. A primeira, isso aí já ele avançado para cá, né? Quando ele lançou alguns livros pela editora Garatuja, que era da Mary Weiss, Está acabando. e, Obrigado, viu? e ele, através dela, eu consegui falar com ele, fazer uma entrevista. Ele não queria dar entrevista, não gostava de dar entrevista, não gostava de falar. Aí eu consegui fazer a entrevista e ele pediu que eu fizesse por escrito a entrevista. Então eu mandei 20 perguntas para ele, numa lauda do jornal. Fiz a pergunta, dava 2 espaços, mais uma pergunta, mais 2 espaços. Imaginei que ele fosse sentar na máquina de escrever e responder pergunta por pergunta. Eram 20. Das 20, ele riscou 6. Ele fez um X em cima da pergunta. E as outras ele respondeu monossilabicamente entre uma pergunta e outra que eu fiz escrita à mão. Publiquei aquilo na 0 hora. Depois aí consegui falar com ele, mais tarde consegui falar com ele, aí já diferente, porque mais perto da, dos 70 anos, ele morreu com 80 e pouco, né? Mais perto dos 70 ele já estava bem mais, assim, bem mais chegado nas pessoas, ele já tinha, digamos assim, eliminado aquele. Foi porque foi nos 70 que começou essa coisa do assédio a ele, não é? Aí ele já aprendeu um pouco aquilo, né? E depois as outras perguntas, eu vou publicar no próximo volume do meu livro Aquarela Brasileira, terceiro volume, vou publicar essas 3 entrevistas que eu fiz com ele, inclusive dizendo, revelando quais foram as perguntas que ele não quis responder. Por exemplo, por que que você não casou? Sabe? Ele não quis responder, botou, sabe? E por aí vai. Depois, mais tarde, ele me disse, porque elas não quiseram. Sabe? Assim, ah, enfim. Mas a Dulce conviveu muito com ele também, e os outros que vão estar comigo lá no memorial Eu sei também a tem muitas resposta, histórias para. Juarez. Eu sei a resposta dessa pergunta. Por que que o Mário não casou? Porque eu perguntei para ele se ele teve alguma vez vontade de casar com alguém, e ele me falou que ele só casaria com a Cecília Meirelles, que ele era muito apaixonado pela Cecília Meirelles. Para ela, ele escreveu: Senhora, eu vos amo
vosso marido eu sinto certo quebranto, porque ele era muito apaixonado pela Cecília, mas ela era casada. Então, eu sei que ele casaria com a Cecília, mas ele também me disse que, porque o Mário era muito esotérico, ele acreditava em tudo, assim, de esoterismo. Ele também me disse como eu sou cavalo no horóscopo chinês e ele também era. Só que ele, por causa dos anos, no horóscopo chinês é pelo ano. Então ele era de fogo, cavalo de fogo. Eu sou cavalo de madeira. E aí ele me disse um dia que como ele era cavalo de fogo no horóscopo oriental, ele não poderia casar porque o cara que é do cavalo de fogo sempre vai desmembrar a família. Nunca vai dar certo com família, porque ele era cavalo de fogo. Acredita nisso? O Mário acreditava muito em assim, coisas muito esotéricas, porque uma vez, quando ele estava internado no hospital de clínicas, ele vivia indo para o hospital e saindo. Eu fui visitar ele no Clínicas. Eu passei numa lojinha que tem ali perto do HPS, na Oswaldo Aranha, ali já é Protásio, uma lojinha daquelas de R$ 1,99, e comprei um gnomo da saúde antes de ir para o Clínicas. Aí eu atravessei a rua, cheguei lá no quarto dele com o gnomo da saúde. Aí eu falei, Mário, se tu deixar o gnomo da saúde na tua cabeceira, amanhã tu já vai estar bom. Esse gnomo da saúde é milagroso. Eu tinha comprado no outro lado da rua, numa loja de R$ 1,99. Ele botou o gnomo do lado da cama dele e ficou bom. No outro dia, ele teve alta do hospital e ele tinha esse gnomo no quarto dele. Então, assim, o Mário era muito... E ele dizia isso, eu não posso casar porque eu sou cavalo de fogo no horóscopo oriental. E cavalo de fogo nunca vai dar certo com família. Isso num certo dia. Porque no dia que eu perguntei sobre se ele pensou alguma vez em casar, ele falou que seria com a Cecília Meirelles, que era casada. Então, Só que a Cecília Meirelles, ele teve raríssimos encontros com a Cecília Meirelles. Era amor puramente platônico que ele tinha por ela. eu, Amor puramente platônico pela poesia dela, mais do que por ela. sim, eu Mais do sei. que pela mulher Cecília Meirelles, entendeu? É pela Eu poesia dele, Eu dela. perguntei quem o Mário achava o melhor poeta do Brasil, ele me falou que era a Cecília. Para ele, ela era a melhor poeta que teve no Brasil. Mas ele me contou que uma vez ela convidou, que era ele e os outros caras, todos eram apaixonados por ela, porque ela era, além de linda, ela era muito talentosa, escrevia muito bem. Aí ele estava no Rio, ele e um amigo que também era apaixonado pela Cecília, e ela convidou os dois para irem na casa dela tomar um chá só com ela, sem o marido. E eles ficaram tão nervosos que eles iriam para a casa da Cecília sem o marido dela estar presente, que eles foram passando, ele e o cara, que eu não me lembro agora quem era, eles foram passando todos os botecos, que é o que não falta no Rio. Aí, cada boteco que eles passavam, eles paravam para beber. Aí foi passando boteco por boteco, acontece que os dois caíram. Acabaram caindo de bêbados e nunca chegaram no chá, e a Cecília ficou esperando pelos dois e eles nunca chegaram. Ô, Juarez, Diga. na verdade, são dois Mário Quintana, né? É, na verdade, Eu conheci o Mário Quintana no Fedor, aqui no Bonfim, bêbado, eu e o meu primo, Darcy Rodrigues,
entramos no bar, os garotões assim, entramos no bar e vimos o Quintana. O bar do Darcy conhecia, disse assim, esse é o Quintana, esse é o Quintana, vamos falar com ele. E ele estava na mesa assim, meio rabiscando os papéis, uns troços assim. E aí nós nos aproximamos e ele foi extremamente grosseiro, assim, praticamente a gente foi tentando ia tentar sentar na mesa para conversar com ele. Ele foi extremamente grosseiro, assim, bêbado, completamente bêbado. Então são dois Mário. O Mário, do tempo que ele era bebum, que caía na rua, né? O Reverbel me contou que ele foi levado para o Correio do Povo assim, porque o Breno Caldas chamou ele, Reverbel, e disse assim: Ô Carlos, tem esse rapaz aí, ele é filho de uma família lá de Alegrete, que eu conheço e tal, e esse rapaz é um rapaz talentoso, e ele anda meio desnorteado aí. Tu arruma um lugar para ele ir no Correio do Povo trabalhar contigo aí, ele é um cara de. Ele conhece literatura e tal, ele é um cara bom. E aí o Reverbel foi atrás dele e encontrou ele numa pensão aqui na Castro Alves, ou aqui para cima, o Castro Alves ou o Cassimiro de Abreu, por ali, de uma pensão, num quarto, assim, num cubículo, num quarto, e aí levou ele para o Correio, aí que ele foi para o Correio do Povo, entende? Que ele começou a trabalhar no Correio do Povo. Eu não sei se isso era antes da revista do Globo, porque ele saiu da revista do Globo um pouco amargurado com a história de uma tradução do Proust que ele não conseguiu terminar, ou o grupo dele não conseguiu terminar, eu não sei bem essa história. Mas Ele fez em tem parte. esse. Hein? Ele fez em parte. Ele traduziu o Não, ele não Lúcio, o Tempo conseguiu Perdido em terminar, né? parte. Não conseguiu, não, Ele não co- terminou. E Mas saiu da, foram. e saiu da livraria do Globo um pouco amargurado com isso aí, tá? Ele andava pela rua aí. E aí o que o Breno mandou resgatá-lo e dar uma mesa para ele no Correio do Povo, e ele se tornou o braço direito do Reverbel na edição de um suplemento cultural que eles faziam, de literatura e tal. Ele fazia Sim. parte da literatura que ele conhecia muito. Que ele tinha uma coluna chamada do Caderno H. Sim, essa era a coluna dele. Mas ele também editava, ele escrevia textos de Sim. resenhas de literatura. Ele, É. fa- o, Esse lado dele, Elmar, esse lado assim mais arisco, vamos Mr. dizer, Jack. ele é o Mr. Jekyll, exatamente. Ele manifestou muitas vezes. Eu fiz esse livro aqui, sabe, que é Ora Bolas, o humor de Mário Quintana. Com a minha foto. Tem duas fotos tuas na capa e duas lá dentro. Então, aí mostra um pouco desse lado também, né? Mas não é para falar o humor dele, sabe? Que ele também teve a vida toda, essa questão do humor, é uma coisa que perpassa a vida dele. Quem me contava, porque eu fiz 3 edições desse livro. Essa última edição pela LPM já vendeu só mais quase 50 mil cópias. Eu comecei a editar pela Artes e Ofícios com 113 historinhas. Depois, cada uma pessoa queria o livro, me chamava e contava mais. Eu botei o segundo volume, 121 historinhas. E continuou as pessoas me contando. E a terceira edição são 130 historinhas que eu dei por encerrado, embora tenha mais gente me contado mais histórias dele. Essas historinhas que são piadinhas, que nem diziam, um porteiro do Hotel Presidente, que ficava ali na Salgado Filho, onde ele morou, disse um dia para Helena, a sobrinha dele, Dona Helena, a senhora não anota essas besteirinhas que o seu Mário diz? Porque tinha esse outro lado também, de ser grosseiro, eventualmente. Por exemplo, um cara chega no Correio do Povo, isso aí está no meu livro, o cara chega no Correio do Povo com uma pasta, com papel dentro, porque isso aí também, ele era costumeiramente assediado por gente querendo mostrar poemas para ele, entendeu? Quando ele já era famoso, quer dizer, quando ele começou a publicar os seus primeiros livros de poemas, ele já começou a ficar muito conhecido, né? E o cara chegava com uma pasta de poemas do Correio do Povo para mostrar poemas para ele. Poeta, eu quero trocar uma ideia com o senhor. E ele, não quero, vou sair perdendo, sabe? Ele tinha esse lado, né? Uma mulher que chega para ele está na coletânea, na livraria Coletânea, que não existe mais, mas foi um ponto muito importante em Porto Alegre, ficava na Rua da Praia ali, era um bequinho que tinha o Arnaldo Campos e o outro, o nome dele,
gringo, não recordo o outro nome dele, sócio do Arnaldo Campos também ali. Um dia o Mário passava muito tempo dentro daquela livraria, folheando coisas, vendia revistas, jornais também, folheando livros e tal. Um dia ele está lá folheando o livro, aí chega uma pessoa do lado dele, poeta, eu sou professora tal, babá, babá, babá. Aí ele botou o livro que ele estava lendo, ele botou o dedo no meio do livro para separar a página que ele estava olhando. E ela, poeta, o que que eu preciso fazer para ler Shakespeare? Para entender Shakespeare? E ele, lê Shakespeare, minha filha. Então, ele tinha essas coisas assim, que parece grosseiro isso, né? Mas isso é humor também, não é? Então, Ouçam, quer dizer, ouçam essa aqui, ó. Ouçam essa aqui. Eu não bebia, apenas tomei um porre que durou 25 anos. é, isso aí, essa história eu conto no livro, que um dia ele Mas, estava. gente, Só um pouquinho, Dulce, deixa deixa eu eu terminar. falar. Dulce, só um pouquinho, deixa eu terminar essa história que eu estou contando, tá? Ele estava num bar, ali na Rua da Praia, na frente da Praça da Alfândega, tipo 8 da manhã, e o Nelson Bueira Fedres, que era amigo dele, trabalhava no Correio do Povo também, um grande ilustrador, e ele já tinha passado pela. Depois disso, ele entraria numa clínica para desintoxicação alcoólica. O Nelson Bueira Fedres chega ali e pergunta para ele: Ô Mário, já bebendo? E ele: Não, Nelson, ainda. Sabe? Era de manhã. Sabe? Então tem essas histórias todas, mas depois ele não bebeu mais, né, Dulce? O Não, é Ricardo, sobre isso que eu queria falar. Tem que lembrar que o Mário foi alcoólatra até os 60 anos. Aí ele, sim, ele foi. Primeiro ele entrou no AA com a Helena também era alcoólatra. Aí os dois entraram no AA. E depois o Mário se internou. Então ele só bebeu até os 60 anos. E a partir dali que o Mário ficou muito conhecido. E ele me contou que quando ele era adolescente, ele foi numa vidente em Alegrete, que ela botou uma bola de cristal e mandou ele olhar para dentro da bola para ver o futuro. E aí ele olhava para a bola e ela perguntou assim: o que você está vendo? Aí ele falou: meu nariz. Daí ela falou: não, com 60 anos você vai ficar famoso no Brasil. A vidente falou para ele quando ele era adolescente, lá em Alegrete. E quando ele fez 60 anos, que ele também parou de beber, ele saiu uma matéria grande, não me lembro se é aquela O Cruzeiro ou se era a Manchete, uma das revistas que bombava assim no Brasil, saiu uma matéria enorme sobre ele. E ele ficou conhecido com 60 anos, conforme a mulher lá na adolescência dele tinha falado. Mas uma coisa que eu quero lembrar a todos é que o Mário, essas grosserias foi até os 60 anos, quando ele parou de beber. Porque o Mário e eu convivemos 10 anos. Ele vivia mandando a Sandrinha Ritzel, que cuidou dele, ligar para 0 hora, porque nem existia celular, às vezes até de madrugada, para eu ir lá para a casa dele, mas eu ia à tarde. A casa que eu chamo é o Porto Alegre Residência André da Rocha, que era uma parte hotel, porque ele sempre estava me esperando com mousse de chocolate e café preto sem açúcar. Então, assim, nesses 10 anos, uma vez só eu e o Mário discutimos, e foi uma briga, assim, meio que brigamos, mas a única coisa, assim, ele não foi grosseiro, como aqui estão falando, mas eu fui defender a Helena. E ele não admitia que eu fosse amiga de outra pessoa ali, ou da Helena, ou da Sandra, que cuidava dele. Ele não queria, ele afastava, ele mandava elas saírem do quarto, porque ele dizia assim: como nós temos as mesmas qualidades, eu e a Dulce, nós somos humildes e modestos, a gente não aguenta pessoas que não tenham a mesma qualidade que a gente. A humildade e a modéstia. isso Aí eu explica. mandava a Sandrinha sair, mandava a Helena sair.
E aí, uma vez, quando eu cheguei lá no Porto Alegre Residência, a Helena estava discutindo com o Mário, porque ela teria que viajar, e daí ele disse, mas quem vai cuidar das finanças? Porque ela cuidava disso. Aí eu fui me meter, né? Eu falei, Mário, deixa a Helena tirar férias, ela precisa também ter a vida dela. Ele ficou furioso que eu tomei a parte da Helena, que eu fui defender a Helena, e não fiquei do lado dele. E aí, quando eu fui falar isso, ele disse assim, e tu é outra, que eu te pedi um único favor e não fez. Aí eu falei, qual foi o favor? E era verdade. Ele tinha pedido uns 2 meses antes para que eu fotografasse na Praça da Alfândega o poema Mapa, que foi colocado lá e o Mário nunca tinha visto. E aí ele me pediu uma vez, olha, quando for na Praça da Alfândega, faz foto para eu saber aonde está. Só que eu ia, porque ele sabia que eu ia muito ao Marx, eu sempre contava, fiz isso, fiz aquilo. Aí eu disse, tá, Mário, o dia que eu for no Marx fazer alguma abertura, disposição, eu procuro e faço a foto. Só que eu esqueci e também deu a coincidência que não fui no Marx e tudo. Aí, nessa ocasião que eu fui defender a Helena, não, Mário, a Helena tem a vida dela, deixa ela viajar. Aí ele botou o dedo na moleira, como dizia meu professor de matemática. E tu é outra, que eu te pedi um único favor e tu não fez. Aí qual foi? E Não estou ouvindo. fechou, cortou o microfone mas isso ajuda a explicar, né, essas dificuldades do Quintana no relacionamento e em algum Mas casamento. o que eu queria perguntar para o Juarez, Vieira, Mas, era o Elmar, seguinte. Elmar, só um momentinho. O Ricardo Bueno tinha pedido a palavra antes, tá? Ah, Estava horas desculpe. esperando ali. Daí depois é a tua vez. Fala, Ricardo. Agora deu. Vocês estavam me ouvindo? Sim, Sim, Dulce deu um corte ali, mas a gente ouviu sim toda já a no história, final. sem problema. Agora o Ricardo Bueno está falando, Dulce. Fala, Eu Ricardo. estou Bom, ouvindo muito antes de mais, baixinho. antes de Fala. mais nada, é um prazer aí reencontrar virtualmente aqui o Juarez e a Dulce. Foram colegas de bons tempos, dos áureos e bons tempos de ZH, assim como o Eugênio, a Núbia, em boa parte. Então, é uma satisfação. Eu queria fazer uma colocação, que eu não sei se ela faz muito sentido, e fazer uma pergunta para o Juarez. Me parece muito curiosa essa colocação da Dulce, de que o Mário era muito ligado a essas questões esotéricas, porque eu tenho a sensação, na poesia dele, e mesmo na prosa, que ele era um cara meio cético, meio pragmático. Então, é curioso esse outro lado dele se ligar com cartomante, com tal. Obviamente, ele era um poeta, né, e anjinhos, e, enfim, todas as figuras imaginárias, digamos, do poeta e tudo mais, mas me parece dois lados um pouco dicotômicos. E eu queria perguntar para o Juarez qual era a formação do Mário. O Mário fez algum curso superior, alguma coisa, ou ele era um autodidata, ou cara formado nos bons tempos da escola pública nossa aqui, que tinha mais qualidade? Eu não Não, tenho ele essa não, informação. não, ele não fez curso nenhum. Ele estudou até o ginásio, que naquela época era ginásio, né? E em Alegrete, ele era filho de farmacêuticos, né? E veio para Porto Alegre. Tá? Então, não. E estudou no Claro, colégio, mas estudou no Gente, colégio militar, estudou no colégio eu militar, ia exatamente. dizer É, que onde estudou no sofreu colégio muito bullying, militar, mas ele é, onde sofria andava. muito bullying. é. E ele leu muito francês também, quer dizer, então ele sabia falar francês. Sim, gente, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Ele estudou no Colégio Militar em Porto Alegre, só que ele rodava em matemática e em todas as matérias que não fosse português
francês ele falava em casa, ele aprendeu em casa. E aí, como ele rodou tanto, não passava de ano no colégio militar, o pai dele ficou pé da vida e tirou ele do colégio militar e mandou ele trabalhar na farmácia em Alegrete. Então, o Mário, quando ele fez o colégio militar, todo ano ele repetia o ano, porque ele odiava estudar matemática e outras matérias que não fosse literatura. E aí ele voltou para Alegrete para trabalhar na farmácia. Então, ele ainda fez um pouco do colégio militar, mas ia contra tudo que ele era, né? Colégio militar, logo Mário, imagina. O colégio militar, na verdade, Ricardo, uma continuação, era o nosso ginásio também. Ele faz primário, depois ele foi fazer o ginásio no colégio militar, como até hoje. Quer dizer, as crianças entram lá, os pais levam as crianças, tu cansa de ver na rua, né? Alunos do colégio militar fardados desde pequenos, né? Então, quer dizer, lá, evidentemente que lá eles estudavam matemática, estudavam língua, estudavam história, estudavam geografia, estudavam as matérias comuns dos colégios públicos, né? Perfeito. Mas eu acho que nunca, essa coisa dele não ter feito faculdade ou universidade, é uma coisa que não atrapalhou em nada, talvez até tivesse prejudicado ele, né? Eu acho, sabe, sobre o porque ele dizia também que a gente nasce poeta, né? Então ele nasceu, um cara que não tinha como não ser poeta, sabe? Ele não tem como ele é uma esse Ora Bolas e outros livros, quer dizer, e os poemas dele dizem isso, quer dizer, ele vivia no dia a dia dele era fazendo isso, era criando coisas, né? Por exemplo, Mas ele tinha por uma. exemplo, Eu fiz a pergunta mais porque ele tinha uma certa erudição, né? Então é pois é nesse que, sentido mas que eu queria entender como é que evidente- foi a. evidentemente que ele lia muito, não é? E ele foi um grande tradutor da Livraria do Globo, né? Da Editora Foi Globo, da né? mesa de tradutores da Globo, que eram os melhores, os caras mais que traduziram as principais autores da literatura nacional e da literatura universal, Sim, né? quando a Globo era a principal editora brasileira, né? Sim, sim, sim. Mas não Ele era era só primeiro ele, time né, de gente? um Desculpe, mas não primeiríssimo era só time. ele, né? Ele Hein? trabalhava com os outros, né? Não vamos dizer que foi ele que Era uma traduziu equipe, toda. era uma equipe, Foi isso era uma mesmo. equipe, era o Valau, era como é que ele outro, eram 4 ou 5 caras. Até o Manuelito de Ornelas, essa turma toda era um tradutor, era uma mesa de tradutores. O próprio Eram Érico. 6 ou 8 caras. A Editora Globo, que tinha também a Revista do Globo, foi uma revista que antecedeu a Manchete, essas outras revistas todas, que era uma revista que circulação nacional. A Editora Globo foi os descendentes dos fundadores têm um livro, mas eu não conheço mais um livro assim para contar mesmo a história, de fato, da importância da Editora Globo, né? Mas eu queria dizer só uma historinha, eu gosto dessas historinhas do Mário, sobre a Editora Globo. Um dia ele vai no caixa da Editora Globo para pegar um dinheiro, pedir um vale. E o cara pergunta assim para ele, mas seu Mário, o senhor já tem um monte de vales. E ele, afinal, são vales ou são montes? Muito boa. Eu acho, isso é poema, né? Isso é São poesia válidos ou são pura. bons? É. Ele era rápido. Mas assim, depois ele foi ficando doce, 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 com a velhice. Eu me lembro de estar numa festa da música no Hotel Laje de Pedra, em Canela, que hoje é outra coisa completamente diferente. Eh, e o Mário estava lançando um livro, que é um álbum duplo, que a gravadora Philips tinha uma série de poetas. Lançou Vinícius de Moraes, lançou João Cabral de Melo Neto e lançou Mário Quintana. Um álbum duplo, ele recitando os poemas dele, com trilha Eu sonora feita, tenho, Juarez, com eu trilha tenho sonora feita.
com trilha sonora feita pelo Geraldo Flack, né? E, enfim, e ali eu tenho o álbum autografado, né? E nessa Festa Nacional da Música, do disco, lá em Canela, foi lançado esse álbum dele. Então estava cheio de cantoras, eu me lembro de Fafá de Belém, de Ana Pequeno, de várias outras assim, que elas não largavam o pé dele, elas estavam encantadas com ele, né? E ele estava encantado também, ficava rindo o tempo todo, porque ele mulherio em volta dele, né? Quer dizer, ele adorava a mulher em volta. Ele passou a vida toda tendo mulheres em volta. Fotografia da Greta Garbo em cima da cama dele, no hotel, onde ele estivesse. E por aí vai, né? A Dulce, enfim, tantas outras, né? Greta Garbo. Casarré. O Casarré queria fazer uma intervenção também. Vai lá, Casarré. Fala, cara. Onde é que está o Casarré, meu Deus? Puta, deu um tilt ali, ele saiu, está entrando de novo, bem na hora. Acho que quando ele quis falar, caiu. Casarré, estou te provocando para falar aqui. Não, Só eu tem, ia só tem que comentar abrir o teu que celular, cara. eu, eu ia comentar que o Mário não gostava de música. Ele só gostava da Quarta Sinfonia de Mahler, de mais nada. Ele não gostava nem de ouvir a televisão. Ele tirava o som da TV e ficava vendo a televisão sem som. E música ele nunca gostou. A única exceção era a Quarta Sinfonia de Mahler. Muito bom. Casarré, tua vez, Casarré. Alô, eu queria fazer um comentário e uma pergunta geral. O comentário é o seguinte: me parece que o Mário é o poeta com vida de poeta. Daquela geração dele, grandes como o Manuel Bandeira, João Cabral, Raul Bopp, todo esse pessoal tinha uma profissão assim, digamos, mais por exemplo, eram diplomatas, eles eram professores universitários. O Quintana ficou sempre no jornalismo e parece que ele sempre teve uma vida muito modesta, né? Ele me lembra o Fernando Pessoa, que também teve uma vida modestíssima de poeta. Ele só ganhava um dinheiro ali traduzindo uns telegramas. Então, eu queria perguntar para o Juarez, né, essa questão da vida dele muito monástica, muito simples, né? E também o fato de que ele não, digamos, como os outros, ele não arrumou uma fonte de renda, ele viveu como um poeta. Então, esse que eu queria ver o comentário do Juarez. Na verdade, tu esqueceu de citar o Drummond, né? Que era amigo dele também, né? Exatamente, que também tinha emprego, né? Tinha um emprego, o Drummond era funcionário público, né? Enfim, mas o Mário, ele. Bom, eu vivi a minha vida toda como jornalista. E me aposentei como jornalista. O salário que eu ganhava na Zero Hora mantinha, claro que a minha mulher trabalhava também, entendeu? Enfim, o Mário vivia sozinho. Então, quer dizer, ele tinha uma pensão, primeiro em pensão, depois lá no Hotel Majestic, no quartinho dele, que ele deixava as cascas de bergamota. Essa é uma história que conta, não sei se é verdade ou não, embaixo da cama para ver formiguinha, para fazer umas formiguinhas para comer, pegar bergamota e fazer companhia para ele. Enfim, essa é uma história, né? Mas eu gosto dessas histórias que ficam meio enuviadas também em cima da figura dele, do poeta, sabe? Não só 2 mais 2 igual a 4, sabe? Não, porra, 2 mais 2 igual a, pode ser 5, pode ser 3 também, né? E eu acho que ele, o dinheiro, o que ele ganhava com as traduções na Editora Globo, o pouco de direito autoral que ele tinha com os livros e o salário dele no Correio do Povo davam muito bem para ele viver, eu acho, entendeu? Acho não, Ele tenho tinha certeza. duas aposentadorias. Ele Isso tinha depois. duas. Isso depois. Mas no início ele vivia com os salários do Correio do Povo, né? Basicamente. O que que é isso aí? Para pagar a pensão, o hotel e a alimentação e uma outra roupa, que ele também não era um cara de andar, ele andava gravata, tem várias fotos dele de gravata e tal.
principalmente lá no mais jovem, mas ele não era um cara O que ele gastava em quem? Gastava, no início, gastava em bebida, né? Mas não era um cara de gastos, nunca teve carro, nunca, sabe? Ele não queria mais do que tinha, sabe? Ele não avançava nesse sentido, assim, do consumismo ou coisa parecida, né? É. Não, eu estava lembrando também o seguinte: esses poetas dessa geração, que tu lembrasse aí, Drummond, Raul Bopp, esses caras circulavam no meio literário. E o Quintana tem até uma história que ele não se reelegeu para a Academia de, né, Brasileira, porque ele se recusou a fazer aquele beijamão que tem, né, para entrar e tal. Então, eu acho assim que os outros tinham, além de poetas, tinham, digamos, uma vida social, circulavam nos escaninhos da literatura, que sabiam quem era os editores, quem eram os críticos, entendiam a vida literária. E o Quintana era um solitário, um lobo solitário, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque também eu li muitas coisas de que ele viveria muito modestamente em quartos vagabundos, uma coisa assim. Não sei se é isso, mais ou menos. Eu acho que sim, eu acho que ele vivia com o essencial, na minha opinião. Agora, essa coisa, por exemplo, esses caras que você está falando, o João Cabral, o Drummond, o Manuel Bandeira, viviam aonde? No Rio de Janeiro. Sim, claro, Rio de Janeiro é a capital da República, exatamente. era o centro, sabe? Então, todo mundo queria provocar. Eu perguntei isso para o Mário, por que tu nunca saiu do Rio Grande do Sul? E ele, por que eu haveria de sair do Rio Grande do Sul? Né? Perguntou para mim. Devolveu a pergunta, né? Eu não saio porque eu sou daqui, porque eu moro aqui, porque minha vida é aqui, entendeu? Então, quer dizer, houve uma época em que todo mundo tinha que ir para o Rio de Janeiro. Assim, Luiz Gonzaga foi para o Rio de Janeiro, sabe? Caetano e Gil foram para o Rio de Janeiro. Houve A os, Elis foi para o Rio de Janeiro. a Elis foi para o Rio de Janeiro, sabe? Houve uma época como é que é, do pau de arara, né? Aqueles caminhões que vinham carregados de candango para o Rio de Janeiro. As favelas começaram no Brasil com a abolição da escravatura e com a vinda dos nordestinos em peso para o Rio de Janeiro, não é? Porque o Rio de Janeiro era a capital da República, tinha a presidência da República, o Congresso Nacional, enfim, o Brasil inteiro se mandava para lá. Ontem eu estava lembrando com um amigo que quem projetou a música Prenda Minha, do folclore gaúcho no Brasil, foi Mário de Andrade. Tá? Foi o primeiro cara fora do Rio Grande do Sul que falou da música Prenda Minha, foi o Mário de Andrade. O Getúlio, ele eliminou os regionalismos. Ele tinha uma política de eliminar os regionalismos e transformar o samba na música nacional. A música nacional por excelência. Então, ele proibiu bandeiras estaduais, por exemplo, entendeu? O Getúlio. E por aí vai. Aí tem muitas coisas que a gente deve. Um dia, eu sugiro fazer um programa, Vieira, sobre Getúlio Vargas. Tá? O que a gente vai dizer do Getúlio Vargas hoje? Que tem um lado que é o salvador da pátria e o outro lado que é o ditador, né? Tá? Enfim, daqui, do Rio Grande do Sul, né? Uma terra que deu o general Médici, deu o general Geisel, deu o general Costa e Silva, né? Que o Figueiredo estudou no Colégio Militar de Porto Alegre. Então, todos esses militares que foram ditadores, eles, de uma certa forma, tinham, ou nasceram aqui, ou tinham ligação com o Rio Grande do Sul. Então, isso aí também provocava uma coisa assim. Mas uma exigência de que todo mundo fosse para lá. E o Mar nunca quis ir, não é? Nunca quis ir, nunca se. E não obstante, se tornou um grande poeta, um poeta é, 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 eterno, porque ele é moderno, sabe? Outro dia um cara amigo meu criticou, outro dia não, já faz um tempo, um cara amigo meu muito conhecido de todos e tal, professor universitário, que o Mário Quintana era apolítico, sabe? Então, como, por exemplo, ao contrário do Drummond, que tinha umas coisas, uns versos, João Cabral, tinha uns versos mais políticos e tal. Mário Quintana não tinha posição política, né? Mas para que isso? Sabe? Eu não vejo isso como, né, como um desapreço para
poesia dele, para o trabalho dele, para a criação dele, né? E o poema dele hoje é uma coisa eterna, porra. Vai durar daqui a 300 anos, a gente vai estar lendo Mário Quintana, entendeu? Por quê? Porque não, ele não tá apegado a um detalhe assim, entendeu? Eu só queria complementar uma coisa aí. Os escritores de todo o Nordeste, de todo o Norte, de Minas, todo mundo nessa mesma época que iam nos anos 40, 30, 40, 50, iam todos para o Rio. Só pegar Sim. toda a literatura nordestina. O Quintana não foi. Agora, eu acho que há um detalhe aí, não sei se é verdade ou não, é o seguinte: o Rio Grande do Sul, nos anos 30, 40, quando tinha a maior editora do Brasil, que era a Editora Globo, eu acho que o Rio Grande do Sul também tinha um puta padrão de vida que não obrigava os caras a saírem daí fugindo, como fugiam os nordestinos da miséria nos estados nordestinos. Eu acho que isso aí pode ter fixado o Quintana em Porto Alegre, porque ele tinha um emprego de tradutor, ele tinha um emprego de jornalista, ele tinha uma vida, né? Claro. Casarré Juarez, o Carlinhos Miller faz uma lembrança muito oportuna. Uma frase também famosa do Mário Quintana: não há nada mais provinciano do que ir para o Rio de Janeiro. Do que sair da província. A frase eu acho que é essa: não há nada mais provinciano do que sair da província. Isso mesmo, do que sair da província. Mas quer dizer, eu acho isso, Vieira, eu acho isso mesmo. Mas assim, isso aí é uma coisa que também não tem um estudo. O Victor Ramil está escrevendo agora um livro que vai causar polêmica. Eu estou lendo os finais do livro dele, que o Rio Grande do Sul, ele toda a vida foi um estado separatista. Foi várias revoluções separatistas, teve várias revoluções separatistas aqui, né? A de 23 não seria separatista, mas de uma certa forma foi. A Revolução Farroupilha foi separatista. É, assim, por exemplo, a música regional gaúcha, ao contrário da música regional nordestina, que conquistou o Brasil, Baião e tudo mais, ela nunca conseguiu sair daqui. O único regionalista que saiu daqui foi Teixeirinha, que já era uma coisa mais ligada também a um regionalismo, mas também imbricado com o caipira paulista e tal. Então, sempre dizia, tem uma história que dizia que o Rio Grande do Sul termina ali no rio que separa de Santa Catarina, no Rio Pelotas, não sei como é o nome daquele rio ali, acho que é Pelotas. Enfim, até hoje, há uma coisa não resolvida nessa questão de Rio Grande do Sul, entre Rio Grande do Sul e Brasil. Eu estou ouvindo o Nelson Mota hoje, que está em Porto Alegre, que vai estar chegando a Porto Alegre para participar do Festival Fronteiras, e ele estava dizendo isso, sabe? Que o Brasil parece um outro país, que o Rio Grande do Sul parece um outro país. Então, Mário Quintana vivia num país daqui, não é? E o Drummond era mineiro, por exemplo, entendeu? Né? Eu vi uma vez o Mário Quintana, Juarez, com o Tito Tages, no bar ali da Calda Júnior. Eu acho que o Tito Tages perguntou por que ele não tinha ido para o Rio de Janeiro. Ele disse assim: sabe que eu não gosto do Rio de Janeiro. Mas por que tu não gosta do Rio de Janeiro? Aquela paisagem é muito bonita, é bonita demais. Eu chego lá, não sei o que fazer. O que eu vou dizer para lá? Muito prazer, dona paisagem. Então, não, é demais para mim aquela paisagem. As brincadeiras que ele fazia para o inexplicável. Quer dizer, Elmar, muito prazer, dona paisagem. Essa historinha, ela termina assim, ó. Do Rio de Janeiro, o que eu mais gosto é entrar nos túneis para descansar da paisagem. É outra versão. É outra versão. Isso ele falou para o Luiz Fernando Veríssimo, que perguntaram qual era o lugar que ele achou mais legal no Rio. Ele falou que eram os túneis, porque ele descansava o olhar da paisagem. Opa, caiu alguma coisa. Mas o Mário, ele tinha uma certa posição política, assim, a gente falou bastante sobre isso. Não na poesia. Coisa. Posso te dizer uma coisa? Claro, Marina. Tudo bem, Marina? Tudo bom, Juarez, tudo bom. Não, o que eu queria dizer é o seguinte: meu sogro é da Academia Brasileira de Letras, né? Daí o Mário Quintana, ele foi escrever uma carta para ele. Meu sogro votou nele.
Mas meu sogro falava exatamente disso. Ele nunca moveu uma palha, entende? A não ser escrever cartinha para render homenagens dos outros acadêmicos, né? Que são pessoas muito vaidosas que ele nunca puxou o saco. Então foi por isso, né? Que ele não se elegeu. Eu tenho essa carta. Uma carta bem É, curtinha, assim. gostaria de ver essa carta. Mas, por exemplo, o Mário, ele nunca fez esse lambe-lambe, né? Do acadêmico, tem que fazer visita para É, todos os acadêmicos, blá, 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 entendeu? Aí, na quarta vez que ele foi preterido pelo Carlos Castelo Branco, um jornalista, ele disse, não, eu saiu na capa da Zero Hora, eu tenho essa capa da Zero Hora, tenho esse jornal, assim, ó, eu não sou bobo, coisa parecida assim, entendeu? Não quero que me candidatar e me apresentem nunca mais para a Academia Brasileira de Letras. Também nunca mais foi apresentado, nunca mais foi. E é uma pena, né? Porque tem tanta gente hoje que não tem, começando pelo Sarney, tinha um general também que nunca fez nada na vida, que estava na Academia Brasileira de Letras. Enfim, e o Mário não estava, né? Mas enfim. Juarez, eu e a Helena falamos para ele não aceitar a candidatura. Eu falei para o Mário que se ele aceitasse, eu nunca mais falaria com ele, porque ele já tinha sido humilhado. Eu falei, Mário, não bastou 3 vezes te humilharem? Então, assim, se tu aceitar, tu não vai ser mais o Mário que eu conheço. Eu não falo mais contigo se tu aceitar. E a Helena me deu a maior força. Então, eu e a Helena botamos muita pilha para ele não aceitar se Tem uma candidatar. imagem, tem uma imagem dele, uma repórter chega com o microfone para perguntar para ele sobre a candidatura, já na última, e ele reage com violência, assim, ele pega o microfone e diz, não quero falar sobre isso. É, porque é aquela coisa, né? O Mário não gostava de. O jornalista, principalmente dos meios, televisão, rádio e tal, são sempre muito enfáticos e o cara tem que ser rápido na resposta, né? E o Mário não gostava disso, ele nunca gostou disso, ele sempre reagiu contra isso, né? E eu acho que ele tinha toda razão em reagir contra esse tipo de invasão da privacidade ou coisa parecida, entendeu? Mas, por exemplo, no fim, eu me lembro de ter ido numa fila de autógrafos quando ele lançou, eu acho que foi A Vaca e o Hipogrifo, um livro infantil. Estava cheio de criança em volta, assim. E, a gente sentia que a fila, os colégios levavam as crianças para ir pegar o autógrafo dele no livro e tal. E eu senti que ele podia, daqui a pouco, se cansar de dar autógrafo para aquele monte de criança e tal, né? Não, ele estava feliz da vida, sabe? Rindo e dando autógrafo para aquela criançada toda, né? O Mário sempre gostou de crianças. Ele achava os adultos muito chatos. Inclusive os colegas dele ele achava chatos. Ele me dizia sempre isso, que criança não é chato que nem gente adulta, né? Por isso que ele não gostava de responder, porque as perguntas são sempre as mesmas dos jornalistas. Uma E eu coisa, uma concordo historinha, com ele. uma historinha assim para ilustrar aqui, que eu tá no meu livro Ora Bolas. Ele recebia vários convites para ir para o interior do estado, para fazer autógrafos, para receber homenagens, várias vezes, né? Então, mais uma visita para o interior do estado. Depois do sim do poeta, né, do convite, o secretário da Educação e da Cultura do município, da cidade, combina detalhes da viagem e pergunta para ele se ele tem alguma preferência por alguma marca de automóvel. E ele disse: marca não, a cor sim, azul. Eu acho fantástico, assim. As piadas dele eu acho admiráveis, sabe? E, e essa coisa da mulher que ele está falando, né? Ah, ele, a primeira entrevista que eu fiz com ele, ele reagiu, sabe? De uma certa, até uma forma até meio assim, áspera. Mas quando eu era editor do segundo caderno da Zero Hora, eu mandei duas repórteres, a Tereza Cardoso e a Jussara Porto, a entrevistá-lo. Ele
Respondeu todas as perguntas, se divertiu, falou, deu 3 páginas de entrevista no jornal, tá? Sabe? Então, ele tinha esse lado Esse também foi um político. golpe baixo do editor, hein? Foi um golpe baixo. Mandou uma dupla Mas, feminina. É claro, que o mas Mário, gente, o Mário entendia melhor vozes femininas, porque ele praticamente só convivia com mulheres, além do Faraco, porque o Faraco ia nos sábados buscar o Mário para passear de carro, e aí ele era praticamente assim, a única pessoa que o Mário via mais de homem era o Sérgio Faraco. E às vezes, quando o Faraco não podia pegar o Mário para passear, sábados à tarde era sagrado ele passear de carro. Aí eu buscava. E daí o Mário ficava dizendo: do jeito que tu anda, tu quer me matar, né? O Faraco que sabe dirigir como eu gosto, tu só corre. Aí eu falei: mas Mário, nós estamos a 20 por hora. Se tu quiser que eu vá mais devagar, eu vou parar e a gente vai a pé. Então, assim, o Faraco, ele passeava de carro para ver a paisagem de Porto Alegre, né? Mas eu não sei como que o Faraco dirigia tão devagar, porque o Mário reclamava sempre comigo. Mas, fora isso, a vida toda ele só entendia vozes femininas. Uma vez ele pediu para eu levar algum grande músico para musicar os poemas dele. Aí eu falei: olha, quem está vindo aqui, para mim, os maiores é Chico Buarque e Caetano. E o Caetano está vindo, e eu me dou com o Caetano. Aí ele falou: quem é esse Caetano? Eu falei: Caetano Veloso, Mário, vai vir. Eu me dou com ele, eu pergunto se ele quer vir. Aí ele foi perguntar para Helena se Caetano Veloso era conhecido, se era bom músico. E depois eu levei o Caetano. Só que daí o Caetano, que tem aquela voz de baiano, fala assim, ameno, sentou de um lado da mesa, o Mário botou roupão e tudo, porque ele estava sempre de pijama, né? E aí eu falei para o Caetano assim: olha, tu tem que falar muito alto, porque o Mário é surdo do ouvido e ele só entende vozes femininas. Aí o Mário diz para o Caetano: não, ela acha que é minha mãe, eu entendo muito bem. Aí o Caetano começou a falar com o Mário, dizendo assim: seu Caetano, quando eu era adolescente, eu lia todas as suas traduções de Proust. Aí o Mário virava para mim e dizia: o que ele está falando? Aí eu tinha que ir lá no ouvido. Ele está dizendo, Mário, que ele leu tuas traduções de Proust. Aí o Caetano falava outra coisa e o Mário: o que ele está falando? Que ele se recusava a usar aparelho, né? Ele tinha surdez no ouvido e não queria usar aparelho. Mas vozes femininas ele compreendia, as masculinas não. você gosta da música? Tem um músico gaúcho que hoje vive em Portugal e na Espanha, Henrique Mann, que tem um disco inteiro com Sim. poemas dele, poemas e músicas feitas sobre poemas do Mário, que o Mário adorava. Tem foto dele com o Mário, o Mário abraçando ele, né? E que o Mário gostou muito desse livro, desse disco que ele fez com poemas do Mário, né? Nós fizemos uma carta, o Henrique Mann, eu e o Armindo, para o Juca Kfouri, sobre aquela invenção, aquela fake que lançaram sobre o Mário. Foi o Henrique Mann até que teve a iniciativa, me procurou e falou: vamos fazer uma carta falando para o Juca Kfouri que é mentira, uma fake, que o Mário tinha sido expulso, tinha sido salvo por um jogador de futebol, aquilo tudo era mentira. E quem iniciou isso foi o Mano. E daí nós três escrevemos, fizemos uma carta e mandamos para o Juca Kfouri, que depois fez uma matéria grande no Estadão falando sobre isso, né? O Juarez, O Elmar queria fazer Diga. uma pergunta. Pode Juarez, fazer. o Juarez ou Dulce, um dos dois pode responder. A gente, a obra, o Mário Quintana, ele
ele realmente ganhou notoriedade num momento em que assim, no Brasil ganhava destaque a poesia concreta, sabe, uma forma de poesia menos coloquial, menos Menos como a dele, né? romântica. Menos lírica como a dele, né? Eu acho que talvez isso tenha influenciado nessa projeção dele a nível nacional e tal. Então eu perguntaria, como é que se enquadra a obra do Mário Quintana, o conjunto da obra dele? Primeiro, uma dúvida minha é o seguinte: se a obra deles pode ser dividida em duas fases, a fase anterior, onde ele bebia, tinha uma vida um pouco desregrada e tal, e a fase final, onde ele fez aquele tratamento e tal, e seguiu um outro caminho. E é isso. Onde se situa? Como é que se situa a obra do Mário Quintana hoje? E se existe nele, se identifica nele essas duas fases, esses dois momentos na obra dele? Olha, eu não sou um analista da obra dele, Elmar, para te dizer, assim, para fazer de que existe essa dicotomia entre antes e depois. E a palavra romântico ficou um pouco, digamos, poluída, porque ligar romantismo a coisa de brega, de coisa assim, entendeu? Mas eu acho que não. Eu acho que ele é um poeta do romantismo, sabe? Do que chamaria da corrente romântica, né? Como Manuel Bandeira, né? Como Cassimiro de Abreu, como muitos outros poetas brasileiros. Mas, de qualquer maneira, ele é um poeta moderno, né? Ele é um poeta, ele continua moderno, sabe? Quer dizer, é aquela coisa do moderno e eterno, né? Então, não Eu sei, acho ele moderno e contemporâneo, mas eu não acho o Mário romântico. Ele fez algumas coisas, ele odiava baboseiras, assim, por isso que eu estou te dizendo, que Dulce, o romantismo não pode ser confundido com isso, entendeu? é, Não pode ser confundido com isso. Romântico não é essa coisa como eu sim, disse, sabe? mas eu acho que ele era muito É o estilo, é o estilo, é o estilo, eu acho entendeu? ele mais moderno, mais contemporâneo. A poesia dele é para sempre, não é datada como um poeta romântico, sabe? Mas ele Não, tem isso de mas ter se eu disser que a poesia dele ela fica ligada dentro da corrente do romantismo, eu não tô dizendo que ela vai terminar aqui, que ela não pode ser eterna, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? É uma corrente que chamava. Por isso, o romantismo não pode ser confundido com brega, com babaquice, de amorzinho não, ou eu coisa sei, parecida, eu sei, entendeu? mas eu não considero ele um romântico, não. Eu acho que ele era mais isso, do modernismo. Ele, na verdade, ele é um poeta muito diferente dos outros, porque ele tem vários segmentos, ele tem várias fases que acompanharam a vida dele. Nos últimos anos, cada poema dele era muito elaborado. Ele fazia e relia, e fazia de novo, e trocava. Ele ia sempre elaborando. Então, assim, não era muito elaborado os poemas. E ele, às vezes, me perguntava, eu já não escrevi isso? E, às vezes, eu achava, eu disse, olha, Mário, eu acho que tu já tem alguma coisa parecida. Porque aquilo ele reescrevia de novo. E até foi achado o original ano passado ou retrasado, dentro de um livro que a Zero Hora lançou, achado um original. Aí, na hora, eu já mandei lá para eles, para meus ex-colegas de Zero Hora, eu mandei, olha, essa parte desse poema está em outro. Então, não é um original de um poema, porque uma parte ele elaborou e esqueceu dentro do livro. Só que parte daquele poema já estava em outro poema. E aí foi publicado na Zero esse poema que eu me liguei na hora que eu li, assim, que era um poema incompleto que ele transformou em outra coisa. Era muito elaborado as coisas, era muito estudado. Mário Enfim, Quintana conseguia
viver de direitos autorais? Ele chegou a viver disso ou não? Sim, nos últimos Sim. anos ele ganhava 2 aposentadorias e, antigamente, quando ele trabalhava no Correio, ele também ganhava como tutor da Globo, né? Então, naquela época, antes vocês falaram sobre isso, o Mário vivia não só do salário de jornalista, mas também das traduções do francês. Ele também traduzia o inglês, né? Mas ele era bom no francês. Mas depois ele tinha 2 aposentadorias e os direitos autorais. Ele tem a Lúcia lá no Rio, né, até hoje, porque a herdeira dele é a Paula Biasios, que é fotógrafa, filha da sobrinha, né, da irmã da Helena Quintana, a Paula. Ela está no meu projeto aí, que eu vou abrir na Casa de Cultura, nos 120 anos do Mário, e a Paula vai dar oficina de fotografia. Então, tudo que vem, todos os ganhos de direitos autorais vêm lá do Rio, da Lúcia. Mas ele também vivia disso, sim. Porque o Aparte Hotel ele ganhava do Banco Quiosque, mas ele tinha que pagar a Sandrinha, que morava com ele tinha que pagar alimentação para 2 pessoas, que era a Sandra e ele tinha muitos remédios, ele tomava remédio desde pequenininho, né? Ele não era uma criança que não saía para brincar com outros, porque ele era muito doente. Ele dizia que ele era uma criança azul atrás de uma janela, porque ele estava sempre vendo as outras crianças brincando na rua, ele não podia sair. Ele tomava Gardenal desde pequeno. Então, são remédios muito caros, né? Então, ele gastava basicamente com remédios, com alimentação e com o pagamento da Sandrinha e de algumas cuidadoras que substituíam ela, né? Mas a única que, assim, ele tinha de todas elas, que ele tinha mais proximidade, era a Sandra Ritzel. Eu queria só dar uma dica. Há uma entrevista do Mário Quintana, eu acho que só uma no YouTube, um jornalista chamado Araquém Távora. É bem interessante de ver essa entrevista. Eu fiz um livro com Araquém Távora. Jornalista paranaense. Viajei no Brasil. Porque jornalista paranaense, o Araquém, né? Rubem Braga, e eu fiz também para o Rubem Braga. O Araquém, eu tenho um livro aqui dele sobre o mar. Posso falar? Pode, Elaine, pode falar. Eu não sei se eu não lembro ou nunca associei que o Mário teria uma família grande, tinha uma família grande e vários irmãos. Eu não lembro, sempre se falava muito na Helena e só. Mas esses dias, acho que foi domingo, me falaram que um sobrinho dele é motorista do Uber. E aí ele falou nos tios que eram irmãos do Mário Quintana. Eu não sabia, ou não lembrava. Não sei disso. Que eu sei, ele teria 2 irmãos, um irmão e uma irmã, mas também não estou lembrando agora, porque eu li recentemente, mas não estou lembrando. E eu acho o seguinte, da obra dele, o que diferencia ele, eu acho, dos outros, é basicamente o uso do humor. Ele é o mais bem-humorado da poesia brasileira, ninguém usa a poesia como ele, né? E no livro, o livro dele, as obras completas dele, o livro aquele da Aguilar, tem tipo 1000 páginas. Os 2 livros mais grossos dele, eu acho que são livros escritos em jornal. O livro de mais folhas, mais grosso, mais numeroso dele, é o Caderno H. Das 1000 páginas do livro, o Caderno H tem 140. Depois vem um outro livro que também eu acho que é de escritos em jornal, que é da preguiça como método de trabalho, que também tem 120 palavras. Então, é o seguinte,
Eu acho que grande parte, a maioria, uma parte imensa da obra dele foi feita para jornal, publicado em jornal, né? E esse detalhe que eu falei, o que diferencia, acho, é o humor corrosivo, né? Humor inteligente. E agora tem a biografia dele, maravilhosa, perfeita, porque 3 pessoas que tentaram fazer a biografia do Mário morreram. E aí veio o Gustavo Grandinetti, que é um desembargador aposentado carioca, mas é escritor também. Veio ao Rio Grande do Sul, foi para Alegrete, ele veio aqui em Santa Cruz, na minha casa. E o Gustavo Grandinetti fez uma biografia intocável. Impossível alguém escrever um livro melhor sobre Mário do que o Gustavo fez. Eu recomendo todo mundo ler a biografia do Mário, porque ele mergulhou na história da família do Mário, que era toda de militares. Eles queriam que o Mário, o pai e o avô eram militares, eles queriam que o Mário fosse militar. Então, o Mário não era um cara assim, apolítico, como todo mundo diz. Pode repetir o nome do autor, Dulce? Oi? Repetir o nome do autor? É Gustavo Grandinetti. Esse livro aqui, ó. Gustavo Grandinetti. Não, Passarinho. Do Contra. Esse livro tá sendo lançado agora, né, Dulce? Oi? Esse livro está sendo lançado recentemente, né? Faz um ano e pouco. Ele lançou na Feira do Livro. E aí tem toda a história da família militar, como eles queriam que o Mário fosse rico. Bom, bela contribuição aí. Opa, desculpa. Por isso que o Mário estudou na escola militar e onde ele nunca conseguiu passar de ano. Muito boa história essa. Essa coisa do humor, né, que a gente está referindo aí, né? Na editora Garatuja, que ele estava lá, os humoristas do Rio Grande do Sul fizeram 2 livros. QI 14 foi aliás, tu te lembra bem, né, Vieira? Na Folha da Manhã tinha o Quadrão, né? Sim. Vieira e Elmar, né? Tinha um quadrão na Folha da Manhã que era liderado pelo Fraga e pelo Edgar Vasques, pelo Fraga e pelo Santiago, né? Então teve o QI 14, que foi o primeiro da coletânea de humoristas, e depois teve o 14 bis, com outra leva de humoristas grandes. O 14 bis foi convidado o Mário Quintana. Então tem o 14 bis e 1. Esse 1 é o Mário Quintana. Eu perguntei para ele o que ele achou, né, de ser convidado para participar do livro de humor. Nessa entrevista primeira que eu fiz para ele, que ele riscou as perguntas. Ele disse: eu achei ótimo que a moçada me considerasse um deles. Jovem ou humorista? Um deles. Jovem ou humorista? Um deles. Muito boa. Os dois, moçada e humorista. Então. Gente, muito bom, foi ótima conversa, mas nós vamos ter que encerrar aqui. Eu não sei se o Quintana gostaria de ter ouvido tudo que foi dito aqui, mas o importante é que foi dito e está registrado. Juarez, Dulce, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui entre nós. Podemos voltar outras vezes a conversar sobre este e outros muitos assuntos palpitantes. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vieira. Abração. Obrigado, Vieira. Bela Online, toca a ficha, 80, já está no número 86. Isso. Então, vai longe, vai longe. Valeu, Vieira. Abração. E sucesso para vocês. E sucesso para vocês no evento lá no Memorial. Boa noite. Até mais.